Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos ser abençoados, Pai, pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é vida, Senhor, em nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nesse dia de hoje, Pai, o Teu Espírito, Senhor Deus, possa conduzir a vida do Teu Filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que as palavras, Senhor, que saírem da boca dele, Senhor, sejam palavras do Teu coração. Senhor, para trazer vida, Senhor, para nos edificar, também para nos corrigir, Senhor, porque nós precisamos, Pai. Senhor, então fala conosco, edifica. Nós queremos sair deste lugar melhores, Senhor, do que nós entramos aqui hoje, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ser com Ele, Pai. Faz maravilhas nesse lugar, transformando o nosso coração. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Para mim, na verdade, foi uma surpresa, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma grande honra, eu sempre falo, é meio que um déjà vu, que eu sei que algumas pessoas não me conhecem aqui, mas eu já fui membro dessa igreja, membro e membro ativo dessa igreja. Eu e minha esposa, na verdade, desde quando nós chegamos na cidade de Ocate, nós começamos a congregar aqui na Missão Apoio. Na verdade, era um prédio aqui, era um lugarzinho bem distante, era uma creche, né? Era um roikuen, né? Que um pastor japonês, ele ali fazia os cultos ao Senhor, e graças a Deus ele cedeu o prédio, enfim, e ali começou. Foi nessa igreja que eu fui consagrado ao diaconato. Foi nessa igreja que eu fui consagrado ao presbitério. Foi nessa igreja que, por aproximadamente uma década, eu servi ao Senhor no Ministério de Louvor e fui líder de jovens. Gente, eu vi os jovens ficarem velhos, literalmente. Né? Inclusive eu. Mas sempre quando eu me lembro desse tempo que eu estive, já fazem aproximadamente 7, 8 anos que nós estamos na cidade de Itsu. E eu me recordo que eu trabalhava na Denso, ali em Kumono, e o culto de jovem era todo sábado. E o culto de jovem começava às 8 horas da noite, se não me falha a memória. E eu trabalhava até às 6:30 da tarde. E era sempre eu que trazia a palavra naquela época. Eu lembro que eu saía do serviço, eu parava naquele McDonald's que tinha ali em Kumono, acho que vocês conhecem. Pegava lá no drive-thru lá um chicken filé seto e vinha comendo dentro daquela vagon branca lá. A vagon chegava com aquele cheiro. Eu lembro que antes de chegar na igreja, eu parava num combine aqui do lado, num sacruquei, perto da linha do trem, para comprar um chiclete para tirar o bafo de Caatinga. Porque, afinal de contas, a gente vai pregar, a gente vai orar, né? Tem um pouquinho de respeito com os irmãos que nós vamos orar. Quando eu me lembro desse tempo, não me vem o cansaço, não me vem, de repente, um suposto tempo que eu perdi por poder estar em um outro lugar. Foi um período de muita satisfação. Foi esse momento, o que eu estive na liderança dos jovens, foi o momento que eu mais cresci na minha vida. Espiritualmente, como marido e como homem. O que eu tenho a dizer é que servir a Deus é o melhor privilégio do ser humano. É difícil entender enquanto estamos no meio do processo, porque há um preço a se pagar. Mas quando esse tempo ele passa e nós temos o privilégio de estar um pouquinho mais adiante, como eu disse, já faz um bom tempo, né, de história, e quando eu olho para esse tempo, eu tenho mais a agradecer a Deus pelos momentos bons, mas principalmente pelas dificuldades que eu passei. É um momento que eu chego hoje e eu tenho para dizer para vocês, não, eu não cheguei onde eu deveria estar. Tem muita coisa para acontecer. Deus me falou. Existem coisas que ainda hão de acontecer, há promessas que ainda hão de se concretizar. Eu creio na palavra de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu olho para tudo que passou, eu paro para prestar atenção na relevância que teve essa trajetória da minha vida. Se houve algum impacto na minha vida pessoal, na vida das pessoas que estavam ao meu redor, da minha família em si. E daí o Senhor me leva a ter algumas conclusões.
E Ele tem plantado alguns princípios, alguns fundamentos na minha vida, e é isso que eu queria dividir essa manhã com você, né? Eu queria convidar você, pudesse abrir a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, Antigo Testamento. Vamos ter um pouquinho da sabedoria de Salomão, Eclesiastes capítulo 2, verso 10 e 11. Acho que mês passado eu estava no estacionamento com os irmãos. Eu gosto de estar no estacionamento conversando com os irmãos. A gente vê coisas interessantes lá. E o irmão conversando comigo, ele falou, pastor, ele usou um termo que havia muito tempo que eu não ouvia. Você já ouviu esse termo, correr atrás do vento? Né? Parece a presidenta falando em estocar o vento. Mas quem falou essa frase foi Salomão. E há um propósito muito interessante a respeito disso. Amém? Vocês afastaram as cadeiras, né? Que é para o pregador não cuspir em vocês. Vocês estão perdendo unção, gente. Vocês estão perdendo unção. Vocês abriram? Eclesiastes 2, verso 10 e 11. Diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas, olha só, fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. No verso 11 ele fala: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, é o que diz a minha versão, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Senhor Deus e Pai, eu creio que há um propósito para todos nós estarmos aqui essa manhã. E o propósito é de ouvir a Tua palavra. Há um desejo no nosso coração de nos aproximarmos do Senhor, de aprendermos, Senhor, com a Tua palavra, de sermos inspirados pelo Teu Espírito Santo. Por isso convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que já se faz presente neste lugar, toma liberdade das nossas vidas, dos nossos corações, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, leva-nos a compreender a Tua verdade, Pai, leva-nos a caminhar conforme o Teu querer, Pai, aproxima-nos um pouco mais de Ti, que possamos sair desta igreja esta manhã mais próximos de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu penso assim, se eu e você tivéssemos uma sabedoria capaz de lidar com todas as dificuldades da nossa vida, as nossas dificuldades, se nós tivéssemos, entre aspas, a sabedoria para ter a resposta de tudo, o que será que nós faríamos? Fazer realmente ação, trabalho, para alcançar essa felicidade. Porque bobo aqui ninguém é, todo mundo quer felicidade, amém? Alguém aqui gosta e quer sofrer? Tem corintiano aqui, mas fazer o quê? Né? Mas, né, ossos do ofício, né? Mas todo mundo quer a felicidade. Será que se você tivesse um conhecimento para a solução dos seus problemas, você faria exatamente a tua forma de vida, o teu caminhar, seria exatamente como é hoje? Será que nós faríamos exatamente o que estamos fazendo hoje, se tivéssemos a sabedoria tão conhecida de Salomão? Interessante. Ou será que... eu paro para pensar assim, eu contei um pouquinho da minha história, e de tempos em tempos é bom a gente fazer isso. Falar um pouco de nós mesmos, meditar a respeito de nós mesmos. Por quê? Para a gente poder se nortear e saber se os nossos esforços, o nosso trabalho, o nosso caminhar, o nosso investimento, ele está produzindo, ele tá concordando, ele está nos levando a caminhar, a cumprir um propósito relevante, alcançar uma meta, alcançar um objetivo, relevante ao ponto de ser benéfico para a minha vida, influenciar a minha própria vida, influenciar a vida daqueles que estão ao meu redor, da minha família, e influenciar a vida daqueles que estão ao meu redor, por onde quer que eu passe. Será que os meus esforços, o meu trabalho, aquilo que eu faço, o meu modo operante, assim, por assim dizer, tem sido relevante nesse sentido, produzindo algo? Ou, como Salomão ele falou, tem sido como correr atrás do vento? Sabe, porque nós que estamos aqui no Japão, eu estou aqui desde 91, já parei de contar, já está quase 30 anos. Nós somos, como é que fala? Tentados a entrar num limbo,
numa rotatividade meio que de biohazard, meio de zumbi. Você acorda, vai para a fábrica, chega em casa e dorme. E você, com aquela esperança de juntar dinheiro, quando você veio para o Japão, você veio em todo o gás, a primeira vez. Não é, vou ficar rico, vou ficar milionário, vou comprar um carro 0 quilômetro, vou abrir a minha empresa, vou abrir minha academia, vou fazer... É ou não é? Chegou, passou a primeira década, tem gente aqui com mais de 10 anos no Japão? Né? A gente esquece dos nossos objetivos. Eu disse português bom agora. E nós acabamos vivendo essa rotina viciante. A rotina, ela é boa em um certo ponto, porém existe o efeito colateral de nos fazer com que nós venhamos nos esquecer do que realmente é importante para as nossas vidas. Você como marido, você como esposa, você como pai, como mãe, você como filho, tem jovens que eu nunca vi na vida, né? Rapaz, prazer, meu nome é Marcos. Né? Eu quero dizer para você que você está no lugar certo, cara. Você está fazendo a coisa certa. Apesar dos teus manos lá fora falar que você é louco de acordar domingo de manhã para vir na igreja, lá no futuro, lá na frente, daqui a 10, 20 anos, se você seguir esse caminho, você vai olhar para trás e vai falar, aquele louco de Tsu estava certo. Porque eu vejo os meus amigos, o que eles fizeram, o que eles alcançaram. Não existe coisa melhor do que estar e gastar a nossa vida, gastar o nosso tempo na presença do Senhor. Amém? Então, isso na verdade é um investimento. Agora, o teu modo de vida tem cooperado a você alcançar os seus objetivos ou você tem corrido atrás do vento? Ou você tem desperdiçado os seus anos, os seus dias? Gente, eu estou com cabelo branco, só não tenho mais cabelo branco que o pastor Fábio. Que, consequentemente, acho que só não tem mais cabelo branco que o Papai Noel. Está quase lá. Quem falou essas palavras da Eclesiastes foi uma pessoa interessantíssima. O nome dele era Salomão. A história dele é muito relevante, que quando ele tinha aproximadamente 21 anos de idade, aproximadamente, tem alguém aqui com 21 anos de idade, 20, na faixa dos 20? É tudo? Ou é mais novo, é mais... Amém, pela fé, né, irmão? Glória a Deus, 20 anos de Japão, aleluia! Ele tinha um grande desafio. Pensa você com 20 anos de idade. Né? Dá até aquela... Ele tinha a grande responsabilidade de ocupar o lugar de seu pai, Davi. Davi, ele foi o rei mais relevante da história de Israel. Foi o cara que conquistou as terras que se transformaram na nação de Israel. Foi alguém capaz de trazer aquela paz. E a expectativa do povo que estava ali era muito grande. Poxa, se o nosso rei é Davi, o próximo tem que ser, no mínimo, no mesmo patamar. Pior a gente não aceita. A gente faz o impeachment aqui e manda embora. Né? Samuel, e era isso mesmo, porque Samuel, ele era o juiz, ele era o profeta, ele era o juiz. A hora que o povo viu Samuel envelhecer, viu o quilate dos filhos de Samuel, falou, não, Samuel, manda um rei para nós, porque teus filhos nós não quer. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Eles não. E Salomão, ele tinha essa carga. E quando ele foi ungido a rei, a verdade é que ele oferece sacrifícios a Deus naquela noite, em graças a Deus. E naquela mesma noite, Deus aparece a ele. É algo incrível. Deus aparece a Salomão e lhe faz uma oferta. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, talvez alguém coloque aí, diz assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que te dê. Deus literalmente estava dando um cheque em branco para Salomão. Vamos dar uma congelada. Se fosse você, se fosse eu, você tem as suas necessidades, você tem os seus desafios, você tem as suas dificuldades. É ou não é? Também você tem os seus propósitos. Se Deus falasse para você, pede o que você quer que eu vou te dar. A pessoa, essa noite você vai dormir assim, inspirado por essa mensagem, e o Senhor fala contigo, meu irmão, o que você quer? Pede. O que você ia pedir? Uma coisa que me deixou chocado, que algumas coisas ficam gravadas na nossa mente. Era uma reunião de ministério com todos os obreiros de Mequém,
E o pastor Fábio fez uma pergunta que, na verdade, era uma terrível armadilha. Ele perguntou assim: se Deus te desse 4 milhões na sua conta bancária, pensa, 4 milhões na sua conta bancária hoje, o que você faria? Aí ele falou: você iria para o Brasil? Quem iria para o Brasil? Uns otários fizeram assim. Aí o pastor falou: é por isso que Deus não te dá. Porque existe um propósito de Deus na tua vida e você, diante de uma oportunidade, de uma possibilidade de ser um tal, né, de Jonas, eu sou louco para errar nome, é Jonas, né? E seguir o seu próprio curso, você faz isso. Jonas, ele era um profeta, ele ouvia Deus, ele era um cara que era um profeta e que ouvia Deus, gente. E Deus fala: eu quero que você vá ali para Tarsis, eu quero que você vá ali para falar da tua palavra, que pregar o arrependimento para aquele povo. Ele odiava aquele povo. Ele entrou num barco e foi para o lugar mais distante da face da terra, ali no Estreito de Gibraltar. No mundo, naquela época, ali era o fim do mundo. Porque eles não conheciam além mar, não existia América. Né? Até muitos anos depois, né, os europeus acreditavam que ia navegar no mar, ia cair num precipício, ia cair pelo resto da eternidade. Então aquele Jonas, ele acreditava que o fim do mundo era naquele lugar. Então ele pagou uma passagem para ir para o fim do mundo, para não obedecer à vontade de Deus. O que você está fazendo é relevante? Está construindo algo? Ou você está só enrolando? Ou você se perdeu? Você fazendo o que você está fazendo hoje, não vou falar mais até o final do ano, porque faltam 2 meses, né? Nós estamos em 2018 ou 2017? É que eu tenho uma máquina do tempo, às vezes eu não sei em que ano eu estou, gente. Já acabou, mas daqui a 5 anos, você fazendo o que você está fazendo nesse exato momento, aonde você vai chegar? Juntando o que você está juntando, o que você terá? Olha que silêncio. É assustador, não é isso? Não, mas vai melhorar, que nem aquele presente. Meu povo, minha gente, tem que dar certo. Fé nós temos, mas existe algo concreto que se chama planejamento. Mas o planejamento, ele não pode, no nosso caso, ele não pode acontecer daqui, da nossa própria inteligência. Ele vem de Deus. Porque Deus, ele nos ama, e Ele quer o melhor para nós, e sendo nisso, Ele tem um plano para as nossas vidas, e esse plano, ele nos inspira, ele fala aos nossos corações, ele vem através de profecia, vem através de sonhos, vem através do irmão, vem através da palavra, com o Espírito Santo falando no teu coração. Eu tenho a certeza absoluta que na maioria de vocês, se não quase todos vocês, Deus já falou isso, Deus já deu um plano específico para você. Olha só que negócio interessante, às vezes nós achamos que é coisa da nossa cabeça. Abraão, nós sabemos que Deus chama Abraão para sair da casa do pai, da casa da parentela, para ir para onde? Para Canaã, uma terra que ele não sabia que é, mas nós sabemos que era Canaã, ok? Agora vem cá, se você voltar na história, se você for ver, o pai dele, o pai de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, qual era o plano dele? Era ir para Canaã. Só que ele fica no meio do caminho. Ele encontra uma oportunidade de prosperar. E ele fica no meio do caminho. E eu paro aqui nas minhas conjecturas e penso, será que Deus não havia inspirado aquele homem para ir para Canaã? E Deus tinha um plano na vida daquele homem e na vida de Abraão, tudo no pacote, no seto total, e o qual ele abdicou daquilo para ter a sua prosperidade pessoal. E então Deus, ele arranca Abraão da casa do seu pai para fazer nele aquele projeto que havia começado na vida do pai dele. E aí a gente se pergunta, será que nós estamos parando no meio do caminho e Deus vai precisar suscitar os nossos filhos para que venham completar o propósito que Ele tem nas nossas vidas? O grande problema disso é que, se nós não alcançarmos o que Deus tem para as nossas vidas e os nossos filhos precisarem alcançar aquilo que nós não alcançamos, consequentemente, olha o meu raciocínio, nossos filhos, não alcançarão o propósito que Deus tem para a vida deles, que é além dos nossos. Ficou confuso isso? Se nós alcançássemos o nosso objetivo que Deus tem para as nossas vidas, os nossos filhos teriam o privilégio de ir a partir de onde nós estamos, muito mais. Essa é a verdade.
Essa é a maior realidade. Veja só o teu filho, ele fala Nihongo. Ele está estudando numa escola japonesa. A porta de mercado vai se abrir para ele, o qual não se abriu para você. É disso que eu estou falando. Agora vamos parar para falar a respeito de propósito, do propósito de Deus, que é muito maior. Deus deu uma oferta, pede o que você quer. A resposta de Salomão nos leva a meditar em algumas coisas importantes que a gente se esquece muitas vezes. Lá no capítulo 1, verso 9 e 10, ele fala assim, de 2 Crônicas. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi. Do que Salomão está falando? De uma profecia. De uma direção de quem? De Deus. De Deus para Davi a respeito de Salomão. Ok? Amém? Aí ele fala assim, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. O Senhor me colocou neste lugar, não fui eu que cheguei chegando, não fui eu que conquistei, mas foi o Senhor que me colocou neste lugar, neste trono aqui e agora. E ele continuando, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Para quê? Para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? O que Salomão está pedindo? Nós somos pessoas inteligentes, você é inteligente. O que Salomão está pedindo algo para ele? Iria beneficiar ele indiretamente? Diretamente iria. Mas olha, para prestar atenção no que Salomão estava olhando. Ele estava olhando na promessa que Deus tinha para a vida dele. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Que ele havia estabelecido um princípio do caminho pelo qual ele queria andar, aonde ele queria chegar. E não era naquilo que ele achava, não era aquilo que os amigos deles falavam que era bom. Era naquilo que Deus havia falado a ele através de seu pai, o rei Davi, que ele iria reinar. Mas reinar é fácil? É lógico que não é, deve ser um negócio terrível. Tem os seus privilégios? Obviamente que tem. Tem o seu status? Obviamente que tem. Mas tem um monte de neo querendo cortar teu pescoço. Né? Você que é líder de célula, você sabe disso. Você que é obreiro na casa do Senhor, você sabe disso. Sempre tem alguém querendo puxar teu tapete, cortar teu pescoço, né? Fazendo um bonequinho de voodoo para você, alguma coisa assim, gente. Você é alvo. Agora, você não é alvo dos seus irmãos, você é alvo de Satanás. Porque ele sabe que se ele derrubar você, não cai só você, cai aqueles que estão ao seu redor. É como um pai de família. O pai, ele é o varão, ele é o valente da casa. O dia que o valente cair, a casa está vulnerável. Assim também é um obreiro, assim também é um líder. Agora eu, você, cada um de nós, como cristãos, como sal dessa terra, como luz deste mundo, nós precisamos ter as nossas convicções voltadas naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora vem cá, esse é um trabalho, o chamado de Deus, que você não é capaz de fazer, que eu não sou capaz de fazer. Sabe, quando eu estava liderando jovens ali, que tinha uma banda de rock, gente, meu sonho era ter uma banda de rock, Deus tinha dado uma banda de rock no grupo de jovens, gente. Outros tempos, né? Gente, hoje a pegada é outra, né? Enfim, amém. Já teve até a época do dance, gente. Confesso com vocês que eu fui profissional, houve momentos nesse contrabaixo que eu tive que ser profissional. Odiava o que eu estava fazendo, mas era para Deus, aleluia, então eu amo, mas, enfim, né? Ossos do ofício. Às vezes Deus vai mandar você fazer coisas que você não quer fazer, que a sua carne não quer fazer, que você não deseja fazer. E na maioria, quase 100% das vezes, vai colocar você para fazer coisas que você não sabe fazer. Sabe por quê? Porque é Ele que quer fazer através de você. Porque Ele quer que você dependa dEle. Porque Ele quer que você dobre o teu joelho e clame, Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse povo. Me dá sabedoria, Senhor, me dá a palavra para trazer, porque eu não tenho nada, eu vou trazer conhecimento, vou encher linguiça até dar meio-dia, sei lá que hora que é, e esse povo vai sair do mesmo jeito que entrou, eles não tem relevância nenhuma, estão perdendo tempo aqui neste lugar. Porém, todavia, se Deus está neste lugar, e Deus está falando com a gente, é porque existe um propósito, não é uma questão de ter uma luz no túnel, é Jesus que está no fim desse túnel, e nós estamos prosseguindo para esse alvo, só que no meio desse caminho, nós vamos fazer muito estrago no inferno. Nós vamos fazer muito estrago nas obras de Satanás, gente. Existe uma restauração, eu não estou aqui pregando que vamos construir um mundo perfeito. Não, esse mundo jaz no maligno. Nós vamos salvar, ser instrumentos de salvação para os que estão perdidos nesse mundo.
A grande questão é que se no meio desse percurso, se nós não entramos nesse redemoinho, nesse limbo também, que mesmo com os nossos conceitos de cristão, mesmo com a nossa convicção de salvação, nós não nos perdemos e paramos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Ontem foi para encontro lá em Tsu também. Existe uma grande diferença entre você ter um encontro com Jesus e você seguir a Jesus. São duas coisas diferentes. Você ter um encontro com Jesus ou você vir de encontro com Ele. Foi quando você veio para a igreja. A primeira vez, forçado pela tua esposa, forçado pelo teu marido, teu pai que te arrastou aqui. E assim por diante. Ou então os caras estavam jurados de morte, veio se esconder na igreja. E você vê, você tem um encontro com Jesus, e há aquele eclipse. O inimigo não te acha, porque a luz de Jesus brilha mais. E ali você é cheio da palavra dele, você se encontra com ele, você se acha nele. Você pode receber cura, restauração de muitas coisas. Porém, se você não se converter, o que é conversão? É mudança de direção. Se você não se converter e seguir a Jesus, esse eclipse ele vai passar. Você vai seguir o seu rumo e Jesus vai seguir o dele. Jesus não muda o rumo. Você que precisa mudar o teu. Eu não sei em que estado da tua vida você está. Se você está seguindo a Jesus. Se você, por curiosidade, entrou nesse lugar, se você entrou por engano, pensou que só quer uma lanchonete. Talvez tenha comida no final do culto, não tem? Não tem rango, gente. Hoje é jejum, aleluia. Aleluia. Eu sei disso. Deus tem um propósito para todos nós. Para todos nós. Deus tem um propósito para a vida do homossexual que está perdido ali. Do transformista. Da lésbica. Deus tem um propósito na vida do traficante, do assassino. Deus tem um propósito na vida do blasfemo. Deus tem um propósito na vida de todos nós, sabe por quê? Porque Ele ama a todos nós. Isso foi falado ontem, eu acho aqui também. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Deus tem um propósito na tua vida. E não é perder tempo seguir a Ele. Mas sabe qual é o grande problema? Que no meio dessa nossa vida cristã, nós acabamos gastando o nosso tempo buscando atrás dos nossos desejos pessoais, as nossas buscas pessoais, por assim dizer. É errado buscar coisas para mim? Não é. Mas desde que esse não seja o objetivo da minha vida. O grande problema das nossas buscas pessoais é que elas são motivadas por uma coisa que é um negócio assim que é até chato de dizer. É que o Salomão ele fala, vaidade. As nossas buscas pessoais são motivadas, o combustível que nos leva a ela é a nossa vaidade. E a vaidade, na origem da palavra ali em Eclesiastes, ela tem uma palavra muito interessante, vapor. Sabe o vapor da chaleira? Que ela vem e some. Você já teve isso? Aquele desejo de se comprar aquela roupa, aquela jaqueta, hein, irmão? Você tem aquele negócio, e a tua esposa fez assim, ó. Parece a Mulher Maravilha, né, com o negócio, com as balas. E você foi lá, você sentiu o cheiro, você pegou. E o Espírito Santo falando, não. Esse é o fogo, né, gente? É o fogo. Irmã também tem isso, não tem? Ou é só lá em Tsu? Aquela roupa, eu estou sem sapato, sabe a sapateira? Você tem sapato de mulher. Eu sei que vocês têm as suas necessidades, amém, não estou julgando isso, amém. Eu não entendo, mas eu sei que vocês têm essas necessidades. Né? Gente, nessa vida a gente não tem que entender tudo, amém? Amém? Tem coisa que a gente tem que aceitar e vai de boa, porque isso é melhor assim. Melhor assim. E gente, é um negócio terrível. E o Espírito Santo falando com você que não. Aí você passa 2, 3 dias, uma semana, aquele fogo acabou. Você não tem mais aquele desejo. É o vapor. Aquele sentimento, naquele momento, foi movido pela vaidade. Quanta economia a gente faria se não fôssemos movidos pela nossa vaidade? Quantos recursos hoje nós teríamos? Você poderia estar indo para as Filipinas passear. Você poderia estar indo ali para, sei lá, também é vaidade, mas enfim, né? E por aí vai. Gente, porque se parar para ver, nós estamos gastando a nossa vida para sustentar um estilo de vida. Quanto custa para você ficar longe dos seus filhos? A camisa que você está vestindo hoje, quantas horas de trabalho custaram?
O carro que você está andando hoje, quantos anos, não sei quantos meses, não sei, depende do carro, né? Tem carro que é anos mesmo. De trabalho você precisa para pagar ele. Você que está pensando em trocar de carro, não tem alguém que pensando em trocar de carro, pensa nisso. Pensa nisso. Porque a verdade é que eu vejo irmãos que não vão ao culto de oração, porque tem o zanhô. Mas tem o zanhô porque o cara precisa pagar o carro dele. Teve eleição, eu já estou indo lá para o final, mas seja, teve eleição esses dias, e a eleição ela coincidiu com a corrida de Fórmula 1. Primeira vez na minha vida que eu fui votar, é mole. E eu indo lá, acho que a primeira vez que eu passei por Suzuka nesse dia, num dia que tinha Fórmula 1. Gente, aquele dia que você olha e fala, pô, meu carro é ruinzinho mesmo, que você só vê carrão na rua, né? Mas um negócio interessante que eu vi, eu até comentei numa pregação, eu vi uma Ferrari linda, maravilhosa, não sei nem que modelo que era, antes eu sabia. Não sei, mas pensa num negócio que enche os olhos. Na frente da Ferrari tinha um Mira. Quem estava na frente? Era um Mira. E a Ferrari teve que obedecer ali, não pôde ultrapassar não. Você pode ter uma Ferrari? É pecado? Não é. Você pode ter? Pode. Mas o que isso vai custar da tua vida? Quantas horas por dia longe do seu filho, da sua filha, vai custar você pagar essa Ferrari? Não sei, a gente foi para um extremo, mas às vezes a gente está fazendo isso por coisas muito menor. Por um pedaço de terra no Brasil e por coisas por aí afora. A verdade é que parece que o que Deus tinha oferecido para Salomão era meio que merreca. Era só um pedido. Diante da demanda da nossa vida, parece muito pouco. Mas a verdade é que se nós fizermos o pedido certo, muitas portas vão se abrir. Porque Deus ele se agrada tanto do pedido de Salomão, que ele fala assim, cara, mano, você é o cara. Eu sabia, né? Lógico, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Que era você mesmo, cara. Não era o outro irmão, não era fulano, era você. E por que você pediu isso, cara? Eu vou dar essa sabedoria, esse conhecimento, mas também eu vou te dar riqueza, vou te dar fama, vou te dar honra, você vai ser o cara, você vai ser o cara. Tem tanta gente aqui lutando para ser o cara na sua célula. E é um negócio terrível, né? E a única coisa que nós precisamos é nos sujeitarmos a Deus. E olha só que interessante, a nossa luta, não vamos, quando nós viemos aqui para o Japão, é buscar uma prosperidade. É ter coisas, é ter uma satisfação, é ter uma segurança, é dar oportunidade para os nossos filhos. Isso todo mundo quer, isso não é pecado nenhum. Agora vem cá, Salomão, na sua vida, ela mostra que ele teve uma vida ímpar. Israel teve um período ímpar da sua história, porque o povo nunca, jamais havia presenciado tamanha prosperidade como naquela época. A sabedoria de Salomão trouxe riquezas para a nação. E vinha gente de tudo quanto é lugar, para ver como as coisas funcionavam ali, ver a beleza. Chegou uma tal de rainha de Sabá que chegou, olhou, viu os servos do palácio, ela caiu o queixo, de ver o jeito que eles se moviam ali naquele lugar. Tanta suntuosidade, tanto negócio, tanto requinte. Parece nós, né? Caipira de nós lá de Sul, né? Caipira de Sul quando vai para Tóquio, fica assim. Você vai para aquela esquina que tem aquele cruzamento, fica todo um lá. E foto, e a japonesada passando, e você, tá. Aí o japonês, olha o caipira ali, você aí, de mim é quem? Só que eles não iam só para tirar foto, eles iam lá para querer um pouquinho da sabedoria dele. Iam obter conselhos de Salomão. Quando você faz o pedido certo para Deus, e Deus te abençoa, você não vai ser só abençoado por Deus, você vai ser canal de bênção para todos os que estão ao seu redor, meu irmão. Não é isso que você sonha, não é isso que você quer, ser um cara relevante onde você está. Exatamente isso, as pessoas buscaram ele. Só que olha só, teve um reflexo, esse sucesso, trouxe para ele muita coisa. Trouxe riquezas, Salomão pôde experimentar das coisas mais exóticas que existiam na terra, que viu gente de todo mundo, traziam presentes para ele, traziam salaminho para ele, traziam ali uma porção de camarãozinho frito com limãozinho, gente, né? Porçãozinho de torresmo, está enchendo de água a minha boca. Hein? Né? Não, torresmo não, mas enfim, mas hoje para nós, amém. Mas enfim,
Esse verão foi excepcional. Foi a primeira vez que eu comi camarão na grelha. Eu nem sabia que dava para grelhar camarão na churrasqueira, gente. Faça isso, gente. Né? É um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Sem palavras. Sim, foi a bênção. Minha vida não vai ser a mesma aqui no Japão depois desse verão. Ele pôde experimentar, ele pôde ver. A gente entra na internet, vai lá e entra num museu virtual e vê as coisas, e vê objetos, vê carros. Assim. Gente, Salomão não tinha essa não de internet, não tinha iPhone, mas o pessoal trazia as coisas para ele. Talvez se a gente fosse comparar Salomão, uma comparação bem baixa, talvez fosse um desses sheiks da Arábia de hoje em dia. Que dá vontade assim, acho que eu vou comprar um estádio de futebol, acho que eu vou comprar um time de futebol, não tem o que fazer hoje. Né? A gente vai no mercado, vai no Hakuen, né? Vai lá, compra um monte de potinho. Né? O sheik não, eles passam na Europa, olha o negócio, eu quero comprar isso aqui. É isso que eles fazem. Agora a palavra de Deus fala que aquela terra não presenciou riqueza tamanha quanto no período de Salomão. Olha que incrível. Olha que maravilha. Salomão teve 1000 mulheres, aproximadamente. Eu fico pensando, será que as sogras vieram junto? Não bata a palma, isso é muito perigoso nessa hora. Você ri de Salomão, não de você, nem da tua situação. Eu não tenho problema nenhum com as sogras de Salomão. Com a minha também não. Ele teve tudo o que você sonha em ter. Ele teve status, ele teve satisfação, ele experimentou todas as coisas boas dessa vida, na época dele. Ele teve segurança, ele teve tudo. E no primeiro versículo que nós lemos, ele fala, ele trabalhou, ele obteve, e chega no final, o que ele fala? Mano, essa parada é vaidade. Sabe, eu falei a respeito aqui da nossa vida farta, a respeito da vaidade, de nós termos coisas. A grande questão da sabedoria de Salomão não foi que trouxe só esses tesouros, deu a oportunidade para Salomão ele poder discernir e entender o real valor de cada uma dessas coisas. Sabe o que eu acabei de falar para você, que muitas vezes você fica embriagado em querer ter algo, embriagado pela vaidade em querer ter algo, e alguns dias depois isso amansa, e você louva a Deus por não ter feito aquela besteira e ter entrado naquele investimento? Sabe? É esse tipo de coisa, e essa sabedoria que Deus nos dá, ela nos dá esse discernimento para entender o quanto realmente valem as coisas. Eu ouvi uma vez alguém dizer, aquilo que tem preço, eu sempre falo quando falo a respeito disso, tem um preço, tem uma etiqueta, na verdade aquilo não tem valor. As coisas realmente de valor são aquelas que não têm preço para se comprar com o dinheiro, se trocar. Você vê essa sabedoria na vida dos mais velhos. Os mais velhos não se importam se eles têm um carro novo, um carro velho, uma casa grande, uma casa pequena. O que eles se importam? Que a família está reunida. Esse é um tesouro maravilhoso. Que aqueles a quem ele ama estão próximos. Amém? Esse é um problema que muitas vezes nós vendemos por causa do nosso estilo de vida aqui no Japão. E, infelizmente, nós, obreiros, também acabamos vendendo isso, trocando aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas, pelas necessidades do nosso dia a dia, pela demanda da nossa vida. Agora, vem cá, muitas vezes tentamos sustentar um estilo de vida que não nos compete. Eu falei a respeito da questão da Ferrari. Imagine você ter um irmão aqui que tem uma Ferrari. Quem é que mora nessa Sagawa? Né? Tem um irmão lá no fundo ali, imagina ele lá. Qual é o teu nome? Esqueci teu nome, irmão. É que você está sem óculos, você usa óculos, né? Boa desculpa. O Lucas tem uma Ferrari. E um outro irmão, o seu irmão de máscara, você tem um Mira. E você precisa de uma carona. Para quem que você vai ligar?
Agora, por que a maioria, eu vou falar a maioria para não dizer todo mundo, que de repente, pastor, eu não, eu ia querer de andar de Mira mesmo. Por que você queria estar vindo com o irmão naquela Ferrari? A sensação de poder e de status. É ou não é? Mesmo que aquilo não é teu. Aquilo te traz uma sensação. Pensou no seu irmão numa Mercedona? Status e poder. Não te dá isso diante da sociedade? 2 roupas. Uma comprada... Eu ia falar HM, mas você foi lá no... E outra comprada na Zara, na Versace, sei lá. As 2 vestem você. Qual é a diferença? A sensação de fazer parte da elite da sociedade. Não é isso? Não é? Fim de semana, você é ali. Versace. É roupa isso aí? Desculpa, eu sou de Matsuzaka, gente. Lá a única coisa que eu sinto cheiro é cheiro de cocô de vaca, gente. É verdade, sinto sim. Ué, você nunca sentiu o cheiro de cocô de vaca lá em Tu? A Ferrari e o Mira vão te levar para o mesmo lugar. E talvez o Mira, porque o irmão talvez não seja tão cuidadoso com o carro, ele vai cortando o caminho, ele chega antes que a Ferrari. Só que você quer o status. Os 2 levam para o mesmo lugar. Qual é a diferença? A principal? O preço. Agora vem cá. O preço está diretamente ligado ao tempo que nós ficamos dentro de uma fábrica. Está valendo a pena? Está valendo a pena isso? Esse estilo de vida? Você que é obreiro, você que tem um chamado de Deus, tem gente aqui que tem um chamado de Deus, está valendo a pena você ver, por quanto você está vendendo o teu chamado? Por quanto você está vendendo aquilo que Deus te deu, meu irmão? Essa é a questão. Sabe, vaidade, como eu falei, ela é um vapor. Sabe o que eu me lembro? Eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui. É até meio-dia, então eu tenho 10 minutos. Gente, eu não sei o quanto que a vaidade... Eu me lembro, eu preciso trazer esse exemplo. Quando eu morava aqui em Elcate, todo ano eu ia para a praia de Mixato, acampar. Passava 3, 4 dias. Eu ficava o tempo que durava o gelo no cooler. E eu lembro de um dia em específico, que nós dormimos na praia, na barraca ali. Tem gente que se incomoda, eu não me incomodo dia nenhum. E ali desce um sereno, se forma um sereno, chega a estar friozinho de madrugada. Eu lembro que eu acordei, o sol estava começando a amanhecer, minha filha e minha esposa estavam dormindo, a sala era pequenininha. Eu cheguei a abrir o cooler, peguei 4 fatias de pão, fiz 2 sanduíches de pão com salame. Coloquei num pratinho, sabe aqueles pratinhos de papel? Peguei aqueles copos, sabe aqueles copos que você compra lá no cinema, quando você vai, aqueles copos enormes? Enchi de Coca-Cola e fui lá na beirada da praia. Sabe, no limiar, onde chega a água, onde a onda para. Sentei ali, orei, agradeci a Deus. O sol começou a aparecer, então eu ouvi, bateu a onda e levantou aquele vapor. Sabe, o cheiro da maresia, aquilo ali para mim é um perfume. E o brilho do sol naquele vapor, parece muitas cores, né? Um negócio, mas é uma fração de segundos. É isso. Esse estilo de vida que muitas vezes que a sociedade tenta imprimir na gente, que se você não vestir essa roupa, você não é legal. Que se você não andar com esse carro, você está sendo atacado pelo diabo. Se a tua casa não for de tal forma, na verdade você está por fora, você é um perdedor, você não está na bênção de Deus. Gente, isso aí, na verdade, é uma prisão. Isso é uma prisão e Jesus Cristo nos libertou disso. O que é prosperidade para alguém que está na África, ali na Etiópia, e o que é prosperidade para alguém que está nos Estados Unidos? São coisas, são um montante de dinheiro diferente, mas são valores iguais. São valores iguais. Muitas vezes a gente para e questiona a nossa vida e diz, a minha vida não está legal, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho tantos dígitos na minha conta do banco. Na verdade, tem tantos dígitos negativos na conta do banco. Parece que a coisa não anda. E por isso eu não sou feliz. Tem um rapaz ali com uma criança, sua filha, filho. Olha só, olha que bênção, perfeita. 2 braços, 2 pernas, olha, está até sorrindo.
perfeita. Mas aí, de repente, você pode chegar e reclamar, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar a roupa que eu queria dar para minha filha. Mas você tem o principal. Está o recheio aí, ó. Você tem o principal na tua vida. Deus já te deu. É a sua própria vida. Só que aí Ele vem, Ele faz o recheio dentro de você com o Espírito Santo de Deus e planta aí dentro um propósito divino, o qual vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. E aí depois Ele vem e Ele te cobre com o sangue dEle. Olha que bolo maravilhoso. E o sangue de Cristo, ele, na verdade, ele é um impermeabilizante, ele é algo que nos livra de todas as dificuldades, de vir a falhar em todas as dificuldades, porque a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porém, o importante nos focarmos novamente ao que Ele tem para as nossas vidas, do que Ele é. Olha, a maioria de vocês, eu não conheço pessoalmente, não é da minha época. Alguns de vocês eu conheço de vigílias e tudo mais, mas algumas pessoas também, aquele negócio, eu uso óculos, né? E eu não estou reconhecendo algumas pessoas. Minha memória, eu já tenho 46 anos de idade, tudo coopera, né? Mas o que eu quero dizer, eu quero finalizar com isso aqui, eu preciso terminar aqui agora. É que Deus te plantou nessa cidade. E tem um propósito. Talvez você envelheça na cidade onde você está, como eu, talvez envelheça na cidade onde eu estou. Imagine você daqui a 30 anos nessa mesma igreja. Sabe? Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, quando comecei na Missão Apoio aqui em Eucate, eu não imaginava que minha vida ia ser assim. Eu não imaginava que eu ia passar, que eu ia experimentar tudo que eu experimentei. Conhecer pessoas, ganhar amigos e ter a oportunidade de envelhecer junto. Cara, já parou para pensar que você vai envelhecer, que essa pessoa está do teu lado, os teus filhos vão crescer, eles vão ser amigos. Aonde você quer chegar? Para pensar no que realmente é importante na tua vida, meu irmão. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque a igreja tinha que ser aqui, porque tem muita coisa que a gente não se habitua. Por exemplo, né, a questão, estilo, gosto. Ah, eu não gosto da roupa que eu estou vestindo, não gosto do carro. Se contenta com a tua vida, meu irmão. Agradece a Deus. Existe uma coisa maravilhosa, que Deus se agrada, que a gente se agrade do que Ele nos dá. Sabe? Você quer ter sabedoria? Né? Então vai ouvir o conselho de Tiago, pede para Deus, meu irmão, Ele vai te dar. Ele vai te dar, quer fé, pede para Deus. Ele vai te dar, meu irmão. Agora você tem um principal, mas dentro de você tem uma semente poderosa em Deus. Cada um de vocês. E essa semente, ela precisa ser transferida. Sabe, eu não sei se tem visitantes aqui, não sei se existem pessoas que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus. Eu quero dizer para você, em especial, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Muitas coisas que eu falei aqui para você talvez não façam sentido, porque existe um contexto para tudo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que se você seguir este caminho, lá na frente, você vai olhar para trás e você vai agradecer a Deus. Que não seja a tua vida somente um eclipse, por quanto Jesus passa. Que você possa realmente se converter e entrar no vácuo de Jesus. E que nesse vácuo você possa exalar a verdadeira fragrância de Jesus. A fragrância do fruto do Espírito Santo de Deus. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. E todos aqueles ao seu redor vão procurar você. Vão procurar. Teve uma irmã que deu testemunho aqui, negócio da célula, que não cabe mais carro lá no estacionamento dela. Eu não sei se ela está aqui. Ela desceu. Desceu? É até melhor que ela tenha descido, porque eu preciso falar isso para vocês. Gente, sabe o que é isso? É sinal de que as pessoas que estão ao redor dela, ou do marido, estão sentindo a fragrância. E eles querem aquilo para eles. Agora, para eu falar, você também tem. Mas talvez esteja encoberto por outras coisas.
Deixa isso de lado, porque você já tem o essencial. Quero convidar você a se levantar, eu quero orar com você. Quem sabe à tarde eu termino essa mensagem, aleluia. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. A igreja moderna, ela sofre de um mal. Ela pensa que tudo aquilo que nós podemos ter é aquilo que nós podemos ver. Que as bênçãos de Deus, elas se resumem naquilo que você pode juntar neste mundo. E não é. Paulo em 1 Coríntios, ele fala, se o que Cristo pode nos dar, eu vou parafrasear aqui, se o que Cristo pode nos dar é somente o que temos aqui nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Se o que você busca em Deus são somente bênçãos terrenas, eu sinto muito. Você está perdendo o seu tempo nesse lugar. Há outras formas de ter sucesso nessa vida. Mas se você decidiu se converter a Cristo e caminhar nessa direção, eu quero dizer, é um caminho difícil, é um caminho de renúncia, mas também é um caminho de vitória, é um caminho de glória e de graça. No tempo que eu estive aqui na cidade de Ocarte, eu vi pessoas se renderem a Cristo. Eu vi tanto Nutelinha chorar diante de Deus. Eu vi tanta gente se render, se comprometer com Cristo, se converter de verdade. Alguns deles se transformaram em obreiros. Tem gente que é pastor. Isso não é mérito meu, não é mérito do pastor Fábio, da pastora Márcia, é mérito de Jesus, da presença dele. E Deus quer te usar da mesma maneira. Deus quer te usar da mesma maneira. Espírito Santo de Deus, tua palavra é poderosa e é verdadeira. Eu tenho certeza que tocou o coração do teu filho e da tua filha. Que ele possa levar essa palavra para a sua casa. E que ele possa meditar nessa possibilidade, Pai, do propósito de Deus, ao qual o Senhor já falou ao seu coração, que ainda está de pé, porque essa palavra ela não volta vazia. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus é eterno, é soberano, é poderoso. E esse poder ele se reflete nas nossas vidas, Pai, através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha se tornar verdade na vida do teu filho, venha se tornar verdade na vida da tua filha, venha haver um start, venha haver um recomeço, venha haver um alinhamento do teu filho e da tua filha para com a tua palavra, para com a tua verdade, Pai. Que ele não venha enxergar a situação que ele está vivendo, os problemas e as necessidades a serem supridas, mas que eles possam olhar, que ele possa olhar para a tua palavra, que ele venha crer na tua palavra, da mesma forma, Pai, como o profeta foi sustentado por uma viúva no momento de crise, da mesma forma como Pedro, teu filho, para se chegar a ti, ele precisou por andar por sobre as águas, um caminho que não existia, Pai. Da mesma forma o teu filho, ele devia andar pelo sobrenatural, ele devia confiar em ti, que ele não venha se preocupar com as necessidades dessa vida, porque como o próprio Salomão ele declara, Pai, como teu filho ele declara, Senhor, Senhor, os pássaros eles não plantam, eles não se preocupam em o que comer, no entanto o Senhor os tem alimentado, os lírios do campo, eles se vestem de uma maneira que nem Salomão, no mais auge da sua glória, se vestiu. Deus conhece a tua necessidade, meu irmão. Deus conhece a tua necessidade, minha irmã. Ora, pois, busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus e a sua verdade. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas que as demais coisas que serão acrescentadas não sejam o objetivo da tua vida, mas, entanto, obedecer a Deus. E então a tua vida fará sentido. E então você verá um propósito na tua vida, meu irmão. E esse propósito é glorioso, Pai. E esse propósito é glorioso e é verdadeiro, Pai. Tem no Senhor, igreja. Não leve a palavra do Evangelho, não leve o ministério, o qual Deus depositou confiança em ti, os talentos ao qual Deus colocou em suas mãos, com falta de temor. Porque tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, haveremos de prestar contas diante dele. Teme a Deus
teme a Deus. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E o conhecimento do santo a prudência. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu preciso falar um negócio. E aí eu acabei mesmo. A conversão, ela é todo dia. Não é só no dia que você vem e aceita Jesus. Aquilo é algo emblemático. É algo que acontece uma vez, que vai acarretar uma série de eventos futuros, que vão levar você a cada dia se parecer mais com Ele, se você realmente se converter. Porém a nossa carne, ela não quer se converter, e isso é todo dia. Por isso todo dia nós precisamos negar a nós mesmos e parar de olhar para as tendências do mundo, porque isso não é importante. Você pode se vestir bem, você pode ter um carro bom, você pode ter uma casa boa. Eu não estou pregando o minimalismo aqui, seria uma hipocrisia da minha parte. No entanto, isso não pode ser o principal objetivo da sua vida. Existe um grande conquistador, e agora eu encerro mesmo. Aprendi que ser essas coisas, viu? Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores conquistadores da face da terra. Ele conquistou praticamente todo o mundo conhecido da sua época. E a história conta que ele chega em um determinado momento ali, nas fronteiras da Índia, ele havia conquistado praticamente tudo. É um garoto. Ele se senta sobre uma pedra e chora. Dizem que ele chorou porque não tinha mais nada o que se conquistar. Ele conquistou, procurando encontrar algo e não encontrou. Talvez você trabalhe, procurando encontrar algo e não encontrou. Hoje você tem mais coisas do que tinha quando chegou do Brasil. Hoje, é ou não é? E hoje você está satisfeito? Talvez não. A tua satisfação, e aí eu falo a respeito do testemunho que eu dei aqui no começo. A satisfação está em obedecer a Deus. São experiências que vão ficar para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Vai chegar um dia que você vai estar lá no céu, nós vamos estar lá no céu, e vai chegar gente que você não vai se lembrar. Cara, eu louvo a Deus por você ter obedecido Ele, ter pregado para mim, cara, porque foi por tua causa que eu estou aqui, mano. Fui para congregar em outra igreja, não sei, ou fui em outra célula, mas fui aquela tua palavra na fábrica, por causa daquilo que eu me voltei para Cristo. Você é sal e você é luz, você precisa salgar e você precisa iluminar. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor, por favor, senão eu não vou parar aqui, tem hora, né? O pastor falou, meio-dia tem que acabar. Passei 7 minutos, vou tomar uma multa já. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe. Aleluia.